Parte 2. Nem estas coisas, nem Moisés fizeram os construtores do muro se acautelarem. Mas, apesar de todas essas coisas, aqueles que construíram o muro e o cobriram com argamassa não temperada não perceberam, pois aquele que era perturbado de espírito e falava mentiras lhe disse que a ira de Deus estava acesa contra toda a sua congregação. Nem que Moisés disse: não é por causa da tua justiça, nem pela rectitude de teu coração que passas a possuir a terra, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o julgamento que fizera a vossos pais. Mas, apesar de todas estas coisas, aqueles que construíram o muro e o cobriram com argamassa não temperada não perceberam. Pois aquele que andava em vento e pesadas tempestades e falava mentira aos homens disse que a ira de Deus estava acesa contra toda a sua congregação. Nem que Moisés disse a Israel: não é por causa da tua justiça, nem pela rectitude de teu coração, mas que passas a possuir a terra, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. E tal é o caso dos penitentes de Israel que se afastaram do caminho do povo, por causa do amor de Deus pelos patriarcas que estimularam as pessoas a seguirem. Ele amou aqueles que vieram depois deles, pois deles é a aliança dos pais. Mas, como ele odiou os construtores do muro, sua ira foi acesa. E isso acontecerá com todos aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus e os abandonam e se afastam na obstinação de seu coração. Esta é a palavra que Jeremias disse a Baruque, filho de Nerias, e Elias disse a seu servo Geazi, todos os homens que entraram na nova aliança da terra de Damasco. Tal é o caso dos penitentes de Israel que se afastaram do caminho do povo. Por causa do amor de Deus, eles não serão contados nas assembleias do povo e em seu registro eles não serão inscritos, desde o dia em que foram reunidos no mestre único que surja o Messias, proveniente de Arão e Israel. E tal é o caso com todos que entraram na congregação dos homens da perfeição de santidade. E quanto àquele que tem aversão a cumprir os preceitos de homens íntegros, ele é um homem que, derretido na fornalha, quando seus atos se tornarem conhecidos, ele será expulso da congregação, como se sua sorte não tivesse caído entre aqueles que são ensinados por Deus. De acordo com sua transgressão, eles o registraram como um homem pervertido até que ele volte a ficar no ofício dos homens da perfeição de santidade. E quando seus atos se tornarem conhecidos de acordo com o misdraste da lei, na qual andam os homens de perfeição de santidade, ninguém consentirá em ficar com ele em prosperidade e labor, pois todos os santos do Altíssimo o amaldiçoaram. E isso acontecerá com todo aquele que rejeitar o primeiro e o último, aquele que colocou ídolos em seu coração e andou na obstinação de seu coração. Eles não têm parte na casa da lei. Com um julgamento semelhante ao de seus vizinhos, que se afastaram com homens zombadores, eles serão julgados. Por falarem erros contra os estatutos de justiça e rejeitaram a aliança e o penhor da fé que tinham afirmado na terra de Damasco. E esta é a nova aliança. E não haverá para eles nem para suas famílias parte na casa de lei. E desde o dia em que foram reunidos no mestre único até que sejam consumidos todos os homens de guerra que andaram com os homens de mentiras por 40 anos, e durante este período será acesa a ira de Deus contra Israel, como ele disse. Não há rei, nem príncipe, nem juiz e ninguém que censure a injustiça. Aqueles que se arrependeram da transgressão em Jacó observaram a aliança de Deus. Então, falou cada homem ao seu próximo para se fortalecerem, que nossos pés sejam firmes no caminho do Senhor. E Deus deu ouvidos às suas palavras, e um livro de memórias foi escrito diante dele. Para aqueles que temerão a Deus e que crerão em seu nome, até que a salvação do justo seja revelada para aqueles que temem a Deus. Então retornareis e discernireis entre quem serve a Deus e quem não serve. E ele mostrará misericórdia àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações.
desde a casa de Peleg, que saiu da cidade santa, e confiaram em Deus durante todo o período que Israel transgrediu e contaminou o santuário e se voltou às imagens fundidas. As pessoas com poucas palavras serão julgadas, cada uma de acordo com seu espírito de conselho e santidade. E quanto a todos aqueles que mudaram os marcos da lei entre aqueles que entraram na aliança, quando a glória de Deus resplandecer para Israel, eles serão cortados do meio do acampamento, juntamente com todos aqueles que procedem impiamente no dia de seus povos. Os fiéis confessarão seus pecados e serão perdoados e abençoados. Mas todos que permanecerem firmes nesse julgamento, saindo e entrando de acordo com a lei, e ouvirem a voz do Mestre e confessarem diante de Deus, dizendo: agimos impiamente, nós e nossos pais, porque andamos de modo contrário aos estatutos da aliança, e verdadeiro é teu juízo sobre nós. E aqueles que não levantarem as mãos contra seus santos estatutos, seus justos juízos e o testemunho de sua verdade, e forem punidos pelos primeiros juízos com os quais os filhos dos homens foram julgados, e derem ouvidos à voz do Mestre único de justiça, e não rejeitarem os estatutos de justiça quando os ouvirem, se alegrarão e se regozijarão, e seu coração exultará, e se farão fortes contra todos os filhos do mundo, e Deus os perdoará, e eles verão sua salvação, pois confiaram em seu santo nome. Capítulo 10. Todo homem que quiser sobre maldição o homem de acordo com as ordenanças dos gentios deve ser entregue à morte. E quanto àquilo que Deus havia dito, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, todo homem daqueles que entraram na aliança que traz uma acusação contra o seu próximo a quem ele não censurou antes de testemunhar, e ainda assim testemunha em sua ira feroz ou relata aos seus anciãos para trazê-lo a juízo, está tomando vingança e guardando rancor. Mas nada está escrito exceto isto: ele tomou vingança sobre seus adversários e guardou rancor contra seus inimigos. Se ele tiver paz, esta pessoa dia após dia, mas em sua ira feroz falar contra ela em um assunto de morte, terá testemunhado contra si mesmo, porque não colocou em prática os mandamentos de Deus, que diz: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderá o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Com relação ao juramento a respeito do que Deus disse, não te vingarás com tuas próprias mãos. O homem que fizer outro homem jurar em campo aberto, isto é, sem a presença dos juízes, ou por causa de suas ordens próprias, vingou-se com suas próprias mãos. E quanto a alguma coisa que foi perdida, sem que saiba quem a roubou da propriedade do acampamento, seu proprietário deve declarar por juramento de maldição. E quem o ouvir, se souber e não declarar, será culpado. Quanto a qualquer restituição feita por aquele que devolve, ou confessará ao sacerdote, e aquilo que foi perdido será devolvido a ele, além do cordeiro da oferta pela culpa ao sacerdote. E tudo que for perdido e encontrado e não tiver dono será dado aos sacerdotes, porque aquele que o encontrou não conhece sua lei. Se o proprietário não for encontrado, eles serão responsáveis por isso. Se um homem em algum assunto transgredir contra a lei, contra seu próximo, e ninguém, a não ser ele, vir isso, e se for um assunto de morte, a vítima tornará isso conhecido ao censor na presença do acusado. Cumprindo o dever de reprovar o censor, escreverá isso com suas próprias mãos. Se o ofensor fizer isso novamente diante de outra pessoa, ela retornará e tornará o fato conhecido ao censor. Se ele for apanhado novamente diante de outra pessoa, seu juízo será executado. E se forem dois e testemunharem contra ele, cada um sobre um assunto diferente, o homem será apenas excluído da pureza, desde que as testemunhas sejam confiáveis e que no dia em que tiver visto o homem, tornarem o assunto conhecido ao censor. E de acordo com o estatuto, serão aceitas 2 testemunhas confiáveis, e não uma para excluir da pureza. Não se levantará testemunhas diante dos juízes para fazer com que um homem seja condenado à morte, cujos dias não tiverem sido cumpridos, quanto a não levar em consideração aqueles que são considerados temente a Deus e aqueles que não são.
Quem transgredir uma palavra do mandamento com mão levantada não terá credibilidade como testemunha contra seu próximo até que seja purificado pelo arrependimento. Capítulo 11. E esta é a ordem com referência aos juízes da congregação. Eles serão 10 homens selecionados da congregação, segundo o tempo definido, quarto da tribo de Levi, e Arão e 6 de Israel, instruídos no livro de Aju e nas ordenanças da aliança dos 5 e 20 anos de idade até os 60. Mas ninguém será designado quando tiver 60 anos ou mais para julgar a congregação. Pois, por causa das transgressões dos homens, seus dias foram reduzidos. E quando a ira de Deus foi acesa contra os habitantes da terra, ele ordenou que sua inteligência se afastasse deles antes deles completarem os seus dias. Capítulo 12. Quanto a ser purificado em água, ninguém se lavará em água que seja suja ou insuficiente para que uma pessoa tome banho. Ninguém se purificará na água de um vaso, e todo tanque em uma rocha no qual não houver água suficiente para banho, e for tocado por uma pessoa impura, suas águas serão impuras como a água de um vaso. Capítulo 13. Quanto ao sábado, para ser observado segundo a lei, nenhum homem fará obra no 6º dia, desde o momento em que o sol, em sua plenitude, ainda estiver fora dos portões, pois foi Deus quem disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E no dia de sábado ninguém dirá uma palavra de insensatez ou vaidade. Ninguém emprestará nada ao seu próximo. Ninguém discutirá assuntos de prosperidade e ganho. Ninguém falará sobre assuntos de trabalho, a não ser feitos na manhã seguinte. Ninguém andará no campo para fazer o trabalho de sua ocupação. No sábado, ninguém andará fora de sua cidade mais do que 1000 cúbitos. Ninguém comerá nada no dia de sábado, exceto aquilo que estiver preparado ou perecendo no campo. Ninguém comerá ou beberá, a não ser no acampamento. Aquele que estiver no caminho e descer para banhar, pode beber onde estiver, mas não colocará água em vaso. Ninguém mandará o filho de um estrangeiro fazer seu serviço no dia de sábado. Ninguém vestirá roupas imundas ou que forem trazidas por um gentil, a menos que sejam lavadas em água ou esgregada com olibano. Ninguém se absterá de sua própria vontade no sábado. Ninguém levará o animal para pastar fora de sua cidade mais do que 1000 cúbitos. Ninguém levantará sua mão para bater no animal com um pulso. Se ele ficar empacado, o proprietário não deve tirá-lo de casa. Ninguém carregará nada de dentro de casa para fora, nem de fora para dentro. E se estiver no vestíbulo, não levará nada para fora dele, nem trará nada para dentro dele. Ninguém destampará um vaso que estiver fechado no sábado. Ninguém levará sobre si especiarias para sair nem para entrar no sábado. Ninguém levará em sua casa pedra ou terra. A mãe que estiver amamentando não levará seu filho para fora, nem para dentro, nem para fora e nem para dentro no sábado. Ninguém afrontará o servo ou a serva no jornaleiro do sábado. Ninguém ajudará um animal a se libertar no sábado. Se ele cair em uma cova ou em uma trincheira, não será tirado dali no sábado. Ninguém descansará num lugar próximo aos gentios no sábado. Ninguém se permitirá profanar o sábado por causa de dinheiro ou ganho. E se alguém cair em um lugar da água ou em um lugar, não será puxado para cima por uma escada, uma corda ou um instrumento. Ninguém oferecerá nada sobre o altar no sábado, exceto ofertas queimadas do sábado, pois assim está escrito, exceto aos sábados. Capítulo 14. Ninguém será enviado ao altar das ofertas queimadas, ou das ofertas de carne, ou incenso, ou de madeira pela mão de um homem que é impuro, ou qualquer das impurezas pelas quais possa contaminar o altar, como está escrito. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E nenhum daqueles que entram na casa de adoração entrará quando estiver impuro, mesmo que tenha se lavado. Quando as trombetas da congregação soarem, elas não colocarão fim a todo o culto. O sábado é santo. Ninguém se deitará com uma mulher na cidade do santuário para profanar a cidade do santuário com sua impureza. Qualquer homem que for governado pelos espíritos de Belial e anunciar rebelião, receberá o mesmo julgamento do necromante e do feiticeiro.
E aquele que for levado a profanar o sábado e as festas não será entregue à morte, mas será obrigação dos filhos da pessoa cuidar dela. Se for curada, será observada por 7 dias, e depois voltará para a congregação. Ninguém levantará sua mão para derramar o sangue de qualquer pessoa entre os gentios por causa de prosperidade ou ganho, nem tomará nada de sua prosperidade para que não blasfeme, a menos que seja autorizado pelo Conselho de Comunidade de Israel. Ninguém venderá um animal ou pássaro que seja limpo aos gentios, para que não o sacrifiquem. Também ninguém venderá para eles nada de sua eira ou de seu lagar em toda a sua propriedade. Também não se venderá aos gentios o servo ou a serva que entrarem na aliança de Abraão. Ninguém se tornará abominável com qualquer criatura viva ou coisa rastejante, comendo-a nem com a profanação das abelhas, nem com qualquer coisa vivia que se movimente nas águas. Nem peixe será comido, a não ser que seja cortado vivo e seu sangue seja derramado. Mas todos os gafanhotos, segundo a sua espécie, serão colocados no fogo ou na água enquanto ainda estiverem vivos, pois este é o modo de sua criação. E toda madeira, pedra e poeira que forem contaminados pela impureza do homem são contaminadas com eles. De acordo com sua impureza, será impuro aqueles que o tocar. E todo instrumento, prego que estiver na parede, que tiver um morto em casa, será impuro com a impureza de um instrumento de trabalho. Capítulo 15. A regulação dos habitantes da cidade de Israel, de acordo com esses julgamentos, para que uma diferença seja feita entre o puro e o impuro, e para tornar conhecida a diferença entre o santo e o comum. E estes estatutos são para a instrução, para que toda a nação possa caminhar neles segundo a lei sempre. E de acordo com esta lei, andará a semente de Israel, e não serão amaldiçoados. E esta é a regulamentação dos moradores, segundo a qual devem agir durante o período da impiedade, até que venha o Messias de Arão e Israel, acima de 10 homens pelo menos, e milhares de centenas de grupos de 50 e de 10. E quando surgirem 10, o homem que é um sacerdote instruído no livro de Água não se afastará. Segundo sua palavra, todos serão governados. E se ele não for versado em tudo isso, acontecerá que todos aqueles que entrarem no acampamento sairão e entrarão segundo a sua palavra. E se houver um julgamento a respeito da lei da lepra que há em uma pessoa, o sacerdote se colocará de pé no acampamento e o censor o instruirá sobre o verdadeiro significado da lei. E mesmo que esteja carente do entendimento, ele o deixará separado, pois para os sacerdotes é a decisão. Capítulo 16. E esta é a regulamentação do censor do acampamento. Ele instruirá as pessoas nas obras de Deus e as fará entender seus significados de poder e narrará para elas coisas do mundo desde sua criação. E terá misericórdia delas, como um pai tem misericórdia de seu filho, e perdoará todos que tiverem corrido em culpa. Com relação a um pastor com seu rebanho, ele afrouxará todos os laços seus nós, oprimidos e esmagados em sua congregação. E cada um que se juntar à sua congregação, ele estimará conforme suas obras, seu entendimento, seu poder, sua força e sua prosperidade, e receberão dele seu lugar no acampamento, de acordo com sua posição em lote do acampamento. Nenhum dos filhos do acampamento terá autoridade para trazer um homem à congregação sem a palavra do censor do acampamento. Nenhum daqueles que tiver entrado na aliança de Deus fará negócios com os filhos do abismo, a menos que seja em um recinto fechado. Ninguém comparará nem venderá, a menos que tenha falado com o censor do acampamento, e ele fará isso no acampamento, e assim com aquele que o desperdiçar, aquele que não estiver ligado. Este é o estabelecimento dos acampamentos. Nada terá sucesso para estabelecer na terra que não tenha vindo do dia de Efraim separou de Judá. E para todos aqueles que andam nesses estatutos e a aliança de Deus permanece firme neles para salvá-los de todas as ciladas do abismo, pois repentinamente. E a regulamentação dos habitantes de todos os acampamentos é: serão contados todos os seus nomes, o sacerdote primeiro, os levitas segundo e os filhos de Israel em terceiro, e os prosélitos em quarto. E serão registrados pelo nome um depois do outro, os sacerdotes primeiros, os levitas em segundo, os filhos de Israel em terceiro e os prosélitos em quarto.
e assim tomarão assento e serão consultados com relação a qualquer assunto. E o sacerdote que fizer a contagem será de 30 anos de idade até 60, instruído no livro de Agu e em todos os juízos da lei, para orientá-los conforme seus juízos. E o censor que governa todos os acampamentos será de 30 anos de idade até 50, um mestre em todo o conselho dos homens e em todas as línguas. Segundo a sua palavra, entrarão aqueles que entrarem na congregação, cada homem na sua devida ordem. E sobre qualquer assunto, e sobre o qual algum homem estiver incumbido de falar, falará ao censor, a respeito de qualquer processo ou causa jurídica. E esta é a regulamentação para o provimento das necessidades de muitos. O salário de 2 dias por mês é a regra. Esta quantia será entregue nas mãos do censor e dos juízes. Dela eles darão e dela fortalecerão a mão do pobre e do necessitado. E ao homem idoso, que para o nômade é aquele que foi levado cativo de um povo estranho, e para a virgem que não tem dote, para aquele com quem nenhum homem se importa, todo o trabalho. E esta é a explicação da decisão. E esta é a explicação dos juízos, que o Messias que procede de Arão e Israel. E ele perdoará nossos pecados em dinheiro, e ele saberá 6 dias de punição. E quem falará contra Moisés? Não jurarás nem por Aleph Lamed, nem por Aleph Dalet, mas pelo juramento descrito nas maldições da aliança. Mas a lei de Moisés não será mencionada, pois, e se a pessoa jurar e transgredir, profana o nome. E se pelas maldições da aliança, os juízes. E se transgredir, será considerada culpada. Mas se confessar, fizer restituição, não será réu de morte. E quem em todo Israel entrar em aliança por um estatuto para sempre, junto com seus filhos, para que não tiverem idade para serem considerados no número daqueles que são arrolados pelo juramento da aliança, confirmarão o juramento com o nome deles. E esta também é a lei para todo período de impiedade, para todo aquele que retornar de seu caminho corrupto. No dia em que falar com o censor dos muitos, eles associarão pelo juramento de Moisés, estabeleceu com Israel. A aliança para retornar à lei de Moisés com todo o seu coração e com toda a sua alma com relação àquilo que se descobrir que foi feito por eles. E ninguém farpa conhecida essa pessoa as leis, até que ela fique diante do censor, que procurará saber dela quando examinar. E quando exigir que ela retorne à lei de Moisés com todo o seu coração e com toda a sua alma, dele e tudo que foi revelado pela lei sobre um litígio nele o censor, e ordenará até matá-lo e o louco todos perda de 5 linhas. Aliança convosco e todo Israel. Portanto, a pessoa se obrigará a retornar à lei de Moisés, pois nela tudo é tratado com exatidão. E quanto à afirmação exata de seus períodos para fazer Israel de lembrar de tudo isso, eis que está tratado com precisão no livro das divisões das estações, de acordo com seus jubileus e suas semanas. E no dia que a pessoa se obrigar a retornar à lei de Moisés, o anjo de Mástema se afastará dela se ela fizer valer sua palavra. Por isso, Abraão foi circuncidado no dia que descobriu isso. E quanto ao que Moisés disse, os que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, para fazê-lo legítimo. Nenhum juramento que um homem imponha a si mesmo, com vistas a realizar o mandamento da lei, será cancelado nem mesmo diante do risco de morte. Nada que um homem ponha a si mesmo como vistas a frustrar o cumprimento da lei será legítimo, nem mesmo diante do risco da morte. Quanto ao juramento feito por uma mulher, que Moisés disse que não seria permitido nenhum homem, proibirá um juramento que nenhum homem conheceu. Ele deve ser confirmado. E se for desautorizado ou transgredir a aliança, será proibido e não confirmado. E assim também é lei para o pai da mulher que fizer juramento. Quanto à lei das ofertas, nenhum homem fará nenhum voto pelo altar. Coerção, os sacerdotes também não tomarão nada dos israelitas. Um homem também não dedicará a comida, isto é o que ele disse. Cada um caça o seu irmão com rede. Nem consagrarás de todo sua possessão santa, será punido aquele que tomar um voto ao juiz.